Olá guerreiros, olá guerreiras, logos na área. Hoje, dia 29, meia-noite e 44. Era para ser dia 28, né? Mas estamos aí. Ahn, Deixa eu ver o que eu mostrarei para vocês. É segunda-feira agora, domingo? É segunda, né? Segunda. Domingo acabou de passar agora, bateu meia-noite. Quero mostrar aqui primeiro o ranking geral. Gente, não consigo entrar no top 10 e acho que não vai rolar de entrar no top 10 de jeito nenhum. É muito difícil. Aqui, o cara já matou 13 mil bichos, velho. Como é que ele consegue? Eu sei como é que ele consegue, né? Já expliquei pra vocês. É só maneira de falar, né? Quantidade de aldeia de ataque que esse cara tem. Eu com uma aldeia de ataque, tô fazendo bastante. Tô fazendo muito, tô orgulhoso do que eu estou fazendo. Méritos, méritos, muitos méritos para o meu duo que farma, mano. O maluco farma. Então nossa conta fica farmando direto mesmo, sem parar. A gente parece dois robozinhos farmando sem parar. Ponto. O que a gente tem feito é difícil de alcançar. Mesmo jogando em dupla, tá? Mesmo jogando em dupla. Vocês... Gostaria que vocês percebessem o seguinte. Percebessem, né? Gostaria de dar de dica pra vocês. Por exemplo, eu farmo muito. Mas eu não gosto de construir. O meu duo também não gosta de construir. Mas ele farma bem. Então a gente se sacrifica, né? Ou seja, eu não gosto muito de construir, mas eu fico muito de olho nas construções e tudo. Esticando aqui a corda. É, Acaba que atrapalha um pouco o meu trabalho por causa disso. Mas o que eu queria dizer? Numa próxima que a gente for jogar, por exemplo, tem um Carrageiras que ele constrói, mano. Ele constrói. Ele é bem assíduo construindo. Dá pra ver pela quantidade de aldeias que ele tem e tal, mas ele não deve fazer tropa, não deve farmar, não deve conseguir fazer isso. Não vejo ele em top e tal, essas coisas, né, de farm. Então, junto uma pessoa que sabe construir, que constrói, que gosta de construir, de desenvolver, uma pessoa que gosta de fazer tropa e farmar, você vai ter alguns problemas, como eu já tive mas é questão de controlar. Por exemplo, eu não poderia ter 4 aldeias fazendo tropa, como a gente desistiu de fazer as cavalarias na 02 aqui e na 05. Vamos fazer só a infantaria aqui, os falanges, e manter fazendo tropa na 01 e na 03, porque tava muito. O cereal não tava aguentando, nada tava aguentando. A gente tava dando realmente muitos passos maiores que as pernas, vamos colocar dessa maneira. Ponto, né? O cereal tá ficando escasso, e aí vou comentar algo que eu comentei com o meu duo, enquanto eu faço aqui algumas coisas. Eu ainda, eu ainda não. Eu sempre tenho essa predileção por não me atentar ao cereal, porque eu farmo. Porque eu farmo, tá? Esse é o ponto. Porque eu farmo. Eu farmo cereal. E há outras maneiras de você encontrar cereal. O que é mais difícil você encontrar é recurso. Ponto. O que eu quero dizer? Eu estava comentando com ele porque eu me antecipo a algumas situações. A gente tem uma defasagem de cereal. A conta já está com a defasagem de cereal, onde a gente construir, fazer tropa, não sei o que, acaba requerendo muito cereal. Mas sempre tem. Deixa eu até fazer uma coisa aqui antes. Eu podia ter só trocado de aba, mas eu acabei fazendo isto aqui, que não era o ideal. Vou fazer aqui os cavalinhos. 148. Ponto. 15 horas. Volto ali para... É isso que eu queria saber. A madeira ela ia aguentar. Ela não aguentou. Então eu não vou trocar madeira aqui. E eu não vou trocar ferro também, porque eu vou botar mais infantaria ali. Mas vamos aqui nessa aldeia. Tenho madeira ali? Tenho. Mas essa madeira eu vou usar ali na 01. Então não vou trocar. Mas vocês já vão ver o que eu estou querendo dizer aqui. Para 01 aqui o recurso. E para a... sai. E para a 03 o cereal. Aqui na 03, o que eu tenho aqui? Nada, aqui está sendo enviado tudo lá para coisa. E eu estou tentando deixar um pouco de cereal assim, tá? Ponto.
aqui, 39 mil, tal, o que eu vou fazer aqui? Outra de cereal. O que eu abri mão aqui, né, gente? O que eu fiz aqui, né? Eu queria pegar os duplo-duplo, né? E eu tenho a possibilidade de ficar com os duplos-duplos. E aí acrescentar. Eu vou fazer troca, tá? De recurso por cereal, duplicando. E eventualmente as pessoas vão pegando. Eu tenho feito muito isso e tem dado muito certo. Deixar no cereal 5 mil por 10 mil, né? No caso aqui é 5 mil e alguma coisa, por 11 mil e alguma coisa. E o pessoal vai pegando. Eu boto a 3 horas de distância só. Deixo 5 mercadores no mercado de cada aldeia. E depois quando eu vejo estou cheio de cereal. Ponto. Eventualmente as pessoas vão pegando. E por que o recurso é mais importante? Quase sempre. Aqui a gente não está sofrendo ataque, não está acontecendo nada. Mas no geral, você tem que se preparar para quando dá merda. Quando dá merda é o quê? É nego atacando a gente perdendo tropa, não podendo farmar livremente como nós estamos podendo. Por exemplo, eu poderia ser forçado ou a parar minhas tropas ofensivas para poder atacar com a guilda, ou eu deveria ser forçado a parar minhas tropas de defesa, né, e elas não estariam rodando farmando, para poder me defender, e etc, etc, etc. Não estou sendo exigido em nada disso, então estou rodando elas, estou farmando. Mas eu perdendo tropa e não farmando, consequentemente, eu abro um gap aí maior ainda. Né? Então, as minhas tropas elas só estão evoluindo tão rapidamente a ponto do meu cereal começar a realmente ser um problema, porque está tudo em paz. Mas eu preciso pensar em quando não está em paz, porque o normal é não estar tudo em paz. Então eu tenho recurso para fazer tropa caso as coisas deem bosta. Eu não vou fazer tropa com cereal, não vou ficar fazendo NPC para fazer tropa. Eu preciso do recurso. E esse é o ponto central que toda a gameplay vocês vão ver eu não pegar a porra de uma crop. Porque eu não tenho ouro para poder ficar convertendo cereal em recurso. E eu também não sou do tipo de jogador que não farma e precisa do cereal porque não farma, entende? Faz as tropas de defesa, as tropas ficam paradas, precisa do cereal porque não entra cereal de outra maneira. Então, ponto. As duas maneiras de você ter e precisar pegar uma crop são essas. A de você não farmar muito e ficar fazendo tropa de defesa e acumulando. E quando você joga com ouro para poder fazer NPC loucamente, tá? Loucamente. Deixa eu tirar aqui a academia, ponto. Então, ponto. Isso vocês precisam frisar. Tudo que eu faço, eu sempre imponho um princípio. Se aquele princípio é falso, o pressuposto também é falso. Ou seja, não pego crop. Não pego crop por quê? Porque eu farmo. Se eu não farmo, eu pego crop. Entende? Ou seja, dou valor pro cereal. Aqui, eu tenho que esperar um pouquinho. Ou já posso fazer aqui. Falta só 2 horas, então eu não vou gastar ouro. Mas, se eu conseguir fechar dois seguidos, né? Se eu conseguir recurso aqui, por exemplo, próximo, eu fecho no ouro e inicio a fazer alguma outra construção ali e tudo mais. Eu fiz um remanejamento, ó, não está nem conseguindo farmar mais. Deixa eu ver aqui. Ó, nem consegue alcançar esse 50-60 aqui. Não tem tropa suficiente para isso, digamos, né? Eu vou até religar essa cavalaria aqui, mas a cavalaria também não está alcançando. Porque eu puxei os farms da 03 para cá também, para rodar nas duas aldeias. Só que essa aldeia aqui não suporta. Só os TTs suportam ir rápido, voltar e continuar rodando a lista. Essas tropas aqui são mais lentas, embora a infantaria seja mais rápida. Só que aqui não tem tanta infantaria quanto tem na 03. Na 03 tem 11 mil espadachins, aqui só tem por volta de 3 ou 4, né, de escudeiro. E aí o escudeiro não suporta as listas todas. Mas, pronto. O problema maior aqui é os oásis. Mas aqui ele não está conseguindo enviar. E aqui ele está enviando. Então tá ok. Tá? Não está dando morte aqui. Não está gerando relatório. Ué, tinha um relatório aqui, não tinha? Ah, tá. Bom, aqui bateu, foi catapulta? Não, foi só tropa. Eu acrescentei mais algumas aldeias e eu tinha que ter gravado antes que saiu um monte de aldeia virou Natar, mais de 20 aldeias de farm sumiram, né?
vai acontecendo isso de tempos em tempos. Então hoje eu passei o dia todo botando mais farm na lista de farm. E chegou à noite, um monte de farm, como posso dizer, um monte de farm foi para as cucuia, né? Eu ia falar sobre um outro ponto, mas eu já falei isso na série anterior, de como é que eu faço aqui, né? Eu espionei aqui, recurso, estruturas, aí a estrutura não tem mais, né? Mas se tivesse, eu teria colocado isso aqui numa lista de... Se eu não tivesse catapultas, eu colocaria numa lista aqui para enviar catapultas. Se eu tivesse catapultas, eu coloco aqui catapultas a caminho, já envio as catapultas, espero bater, e depois que bate, eu tiro dessa lista e coloco, atribuo na lista que ela tem que estar. No caso aqui, essa lista já está destruída, as coisas já estão destruídas, e ela estava naquela outra lista, meio ativo, e espionar às vezes, porque isso aqui é o que acontece com aquele rapaz ali. Ele é meio ativo, de vez em quando ele aparece, coloca a defesa, então é um pouco problemático. Um pouco problemático deixar ele na lista de farm direto. Esse cara aqui, ele faz parte de uma guilda que toda ela é problemática. Aqui. Merda. Toda ela é problemática. Vou mostrar pra vocês aqui. O que isso aqui se parece, ó. Tem as anotações aqui, eu tenho anotação nesses jogadores todos. Não vou ficar mostrando mais isso porque eu já expliquei pra vocês o que é, né? É eu copiar ali o perfil do rapaz, bota a data aqui, depois eu copio de novo, no outro daqui a uma semana, copio de novo, vejo como é que o cara tá andando, mas olha só, isso aqui pra mim, tá? Me parece, um jogador só criou essas contas todas, tá? E só criou pra farmar. Eventualmente ele barra alguns de nós aqui que estamos farmando, como se fosse farm particular, tá? Só que eu não vou denunciar isso, né, gente? Eu vou farmar, pelo amor de Deus. Então, assim, alguém teve a brilhante ideia de colocar mais farm no jogo pra gente, então vamos aproveitar. Só que essa pessoa, às vezes, ela entra aqui e ela coloca defesa. Joga defesa de uma aldeia para outros, caramba, não sei o que. Então, eu já ataquei essa. Mas quem? O próprio Mato também, destruindo quartel, pontos de reunião militar, mercado, etc, para poder farmar mais tranquilo, e outros também fizeram isso. Tanto que essa aldeia do mato que eu mostrei ali para vocês, não fui eu que detonei ali a residência, ou pelo menos eu não lembro de ter sido eu, tá? E aqui, ó, para vocês terem uma noção, no dia 12 do 12 eu já tinha feito uma anotação, o herói estava no nível 9 naquela época, e hoje eu fiz outra, né, às 9 da noite. E o herói nível 17, nível 17, experiência e tal. E aí, em janeiro ali, né, já vai entrar, sei lá, dia 5, 7 de janeiro. Não é que eu vou olhar aqui de novo com data marcada, tá? Mas é que eventualmente eu vou acabar olhando o perfil desse rapaz de novo daqui a um tempo. E tenho as anotações aqui. E aí, quando chegar 9 de janeiro, essa anotação aqui eu deleto. Porque aqui só cabe 500 caracteres. Então, talvez caiba mais uma anotação, ou eu só deleto a última e vou atualizando, tá? E aí eu consigo ter junto com outros também, né? Eu consigo ter uma ideia. Por isso também eu tenho essa ideia de que é tudo de um jogador só também, porque essa conta Boro, membros, essa conta Boro, essa que eu tava aqui agora e a Douro, Mata e Armet. As três, teve um momento que elas estavam todas elas na minha lista de farm. Alguém entrou. Agora eu não sei se foi a Armet ou se foi a Ankara. Ankara, sei lá. Ankaraha. Todas elas fizeram armadilhas e tal na mesma hora, sabe? Então assim, ou a pessoa entrou numa conta, tava com a conta decidida em outras duas e fez. Isso aqui é o mesmo para as outras, tá? Enfim, mas eu não vou nem dizer que é contra a regra ou caramba, porque pode ser um amigo, pedir pros amigos, faz a conta aí e tal, não sei o que. Enfim, gente, não dá pra saber, sabe? Mas dá pra saber que isso é besteirinha, né? É besteirinha, é alguma coisinha assim, enfim.
Inclusive, agora, eu tô pensando nisso agora, tá, gente? Eu tô pensando isso exatamente agora, tá? Essas contas, todas elas recebem 110 de ouro. 130. Se eu mudar esse ouro, fizer as missões, né? Porque essas aldeias aqui tem 4, o herói tá com nível. Se eu fizer as missões, acesso o leilão, viro esse ouro em prata, eu não consigo dar lance nos meus próprios itens, principalmente eu que consigo perceber quais são os meus, eu não consigo transferir a maioria desse ouro todo aqui pra mim? Consigo, né? Tô pensando nisso agora. Às vezes não foi para ser farm que colocaram essas contas aqui, mas para transferir prata, né? E ponto. É, é possível, né? É possível que isso seja feito. Mas eu também acho arriscado porque, assim, como é que eu acho que eu já expliquei isso também no outro, uh, na outra série. Os multi-hunters são pessoas, tá, gente? Não é só maquininha que fica buscando e tal. Ao alguém vai ali, denuncia e especifica, olha, eu acho que pode ser isso, isso e aquilo. Eles vão olhar o log de tudo, vão ver as saídas de prata, vão ver o direcionamento delas e bane todo mundo. Entendeu? Bane as contas todas, incluindo a que está recebendo as pratas e etc. Vou fazer isso? Não, não vou fazer isso. Eu não ligo para essas coisas. Aí é coisa minha. Qualquer outra pessoa pode ali e denunciar e eu também não vou achar nada demais. Né? Não vou achar que a pessoa é escrota ou qualquer coisa disso. Eu estou dizendo, eu não denuncio porque pô, a pessoa teve aquele trabalho todo ali. Eu acho que ela é digna do que ela está fazendo. É muito trabalho fazer aquilo ali, né? Principalmente para não ser pego ali e tudo. Tem gente que, como posso dizer, se dedica, né? Se dedica pra caramba mesmo. Porque eu agora que eu olhei aquilo ali que eu pensei nisso, né? Mas vocês veem, eu encontro brechas para trabalhar dentro da legalidade, né? Como o que eu estou fazendo com o leilão, que não é fora das regras, nada do tipo e etc. Então eu estou sempre preferindo, principalmente gravando conteúdo, etc. É muito arriscado várias coisas. Eu já fico grilado, às vezes, com as coisas que são dentro da regra, de do nada, sei lá, alguém. Eu descobri alguma regra que eu não tinha lido, sabe? Você não pode manipular o mercado, você não pode não sei o que, aí me enquadra ali numa situação, eu me fudi. E aí? Qual é que fica a minha cara com a conta banida e gravando série? Então eu sempre tento policiar ao máximo o comportamento da minha conta, né? Pra não sofrer esse tipo de represália. Inclusive na passada, o Área 51, né, quando alguém começa a falar, pô, essa conta parece que é sua, não sei o que tal, mas eu não podia ficar mostrando ali com que eu falo e tudo mais, né. No caso desse rapaz aqui, acho que ele não liga muito, né, ele sabe que eu gravo vídeo, me conheceu pelos vídeos, e eu também sabe que eu não tô mostrando nada demais, não tô falando nada demais e tudo mais. Mas tem gente que não gosta, então o rapaz que era da Gadernal lá, ele não tinha nada demais, mas tinha outros jogadores com quem eu falava ali que achava alguma coisa demais e não queria ficar se mostrando, aparecendo na tela e tudo mais. Vai que sei lá, a pessoa joga escondido da mulher, né? A mulher sabe o nick da pessoa, sabe o Discord, né? Aí é foda. Ó, isso aqui que acontece, ó, de vez em quando aparece um rapaz aparece ó, e coloca lá ressuscita o herói, sabe? Ressuscita o herói e caga com a gente aqui. Aí tem que ir lá e 28 quadras. 35 minutos. E aí, gente, o que acontece? Não vale nem a pena parar a lista, entendeu? Não vale a pena parar a lista. Deixa aí, deixa batendo, vai morrer aquilo ali. Já é uma perda aceitável, né? E pronto. O que eu vou... Ué, eu não acabei de enviar por último. Ah, tá. Falei, ué, não foi a última enviada? Foi no meio da lista aqui, alguma coisa? Ah, Milk.
colocar 1000. Não é a primeira vez que essa conta faz isso. O cara entra aqui, ressuscita o herói. Eu já quebrei aqui um montão de coisa. Qual é essa conta? Qual é essa vila aqui? 157. Ó, nem... Aí, eu vou explicar isso aqui, tá? Isso aqui não é de raiva não, tá, gente? Eu vou explicar. Quando... Ah, não tem catapulta, porra. Quando uma conta, ela tá assim, com aquilo ali de esconderijo, e eu podia só desistir dela, tá? Que é o certo a se fazer. Ou você faz isso que eu tô fazendo, aleatório, aleatório. Por quê? Porque se você deixar a aldeia ali com 5 de população, 10 de população, e ela ficar com 1 ou 2 campos de pé, você não consegue farmar aquele 1 ou 2 campos que ficou de pé. É melhor do que farmar 0. E ponto. Da maneira que o jogo vai fazendo, que vai sumindo a aldeia, e tu tem que farmar cada vez mais longe, etc, tal, a não ser que você crie outras aldeias para farmar em outras áreas. No meu caso, eu prefiro manter alguns desses farms e vou cagando a conta ali, sabe? Vou botar aqui 20, vou botar aleatório e vou ficar batendo lá, deixando a conta toda zoada, mas eu consigo farmar alguma coisa. E ponto, né? Depois eu bato lá na outra de novo. Acrescentar aqui mais o que? Eu vou deixar esses 13. Ó, aqui quando eu não coloco nada, ele só desfaz, tá? Eu boto confirmar, mas ele desfaz. Vou fazer de novo. Acrescentar onda. Não cliquei em nada, aperto adicionar como onda, ele não adiciona nada, né? Porque não marquei nada. Então ponto. Se eu vou lá bater um pouquinho, 3 horas, 6 horas e pouco, essas tropas andando. E por isso também hoje eu não fiz ataques no rapaz lá. Porque não tem catapulta para atacar o cara. Eu fiz muitas catapultas andarem para alvos que eu precisava destruir para poder eu conseguir colocar os... Tinha que quebrar algumas residências, etc, para eu conseguir que os escudeiros farmassem. Ponto. Esse aqui tá voltando. Beleza. Já tá há 2 anos eu tentando mudar de guilda. E não tô conseguindo no sentido de... Ó, 1500, eu já olhei agora. Essa aqui foi... Foi o que? Não sei. Ah, tá. Foi... Eu limpei. Isso aqui foi... Quando vira Natar, vocês têm que ir lá limpar imediatamente, porque senão vai ficar batendo aqueles 2, 2, 2, 2, 2. Isso aqui vai demorar pra caramba, eu vou morrer. Aí, no lugar de eu parar, eu coloco, eu reativo, mas eu mando 80 para limpar logo, 100, alguma coisa assim. Daqui a pouco bate outro, se não já bateu, acho que foi esse aqui. Ó, foi esse aqui, mas alguém foi lá, foi mais rápido que eu e limpou logo de uma vez. Do que ficar batendo aos poucos ali e tal. E é excluo. Hoje eu expliquei pro meu duo também. Isso aqui dá muito trabalho. Talvez eu tire um dia aí pra mostrar pra vocês, mas é um vídeo daqueles muito chatos, porque é o trabalho que eu tenho para manter essas listas de farm enorme que eu mantenho. Então é todo tempo eu tô olhando o mapa, eu tô pegando novos farms, todo tempo mesmo. Vou botar para farmar aqui. Por exemplo, deixa eu voltar aqui na farm lista de farm. Botei oásis, né? Oásis 38 aqui e 46 aqui. Por que 46 aqui? Porque os de madeira, essa aldeia aqui não suporta. Porque nasce um urso, morre tropa aqui. Se nasce um urso aqui, não morre. Porque aqui eu consigo atacar com 2 TTs e 2 TTs e 2 Aeduanos. Eu passei para um Aeduano porque não tinha Aeduano suficiente, tá? Para farmar. Incrivelmente não tinha tropa suficiente para farmar a lista toda. E aí eu também parei de acrescentar porque não tinha tropa para poder farmar. Exatamente isso. Tropa 5.098.
4.800. E esse aqui que é o problema, né? 11.000 e 4.000. Então, realmente isso aqui não vai suportar a mesma quantidade aqui. Só que essa aqui anda mais rápido do que essa. Então eu achei que talvez suportasse, mas não suportou não. Aqui eu estou com 424. Paramos de fazer o Richez e paramos de fazer aqui o Aeduano. E eu expliquei, né? Eu fazer 3 aqui é melhor do que fazer o Aeduano e é melhor do que eu fazer o Recef. Mas eu queria os cavalos pela velocidade mesmo, para eu poder me defender aqui dos farmzinhos e tudo mais. Mas não estava dando, a conta não estava suportando. Prefiro fazer os falanges mesmo e ponto. É o que a conta suporta por agora. Isso aqui eu estava pensando até em matar essas tropas, 1.500 de cereal, mas não precisa fazer isso agora também. Então só vamos. Falei com o meu Du também, porque vai exponenciando, né? A gente precisa aumentar as armaduras das tropas. Agora a gente precisa aumentar. Ó, na 5 ali, inclusive. Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa aqui nesse sentido. Isso aqui a gente tem que manter fazendo para poder não perder tempo. E também isso, né, gente? É muito mais barato aumentar as armaduras dos falanges. Então, assim, a infantaria é sempre melhor do que a cavalaria. Só que eu trato a infantaria como defesa doméstica, né? O que é defesa doméstica? É para ela ficar numa área e defender aquela área. A cavalaria ela consegue ser mais, ter um braço maior, né? Alcançar mais longe. Obviamente, né? Pela velocidade. Só que o custo dela para isso é muito superior. Acho que não tem nada. Eu queria mais era falar do farm mesmo, né? O farm aqui está sendo uma das coisas mais absurdas, né? Está conseguindo farmar muito bem. Poxa, se eu conseguir entrar aqui no top 10, ó, parece que eu entrei, mas eu não entrei, sabe? Porque esse aqui também já é um número falso. Mas eu estou tentando pelo menos ficar aqui durante um dia, pelo menos eu quero ser visto, sabe? Eu sei que eu não vou conseguir ficar, permanecer, mas talvez sim, mas é com muito esforço, e aí eu não sei se a gente quer esse esforço todo, tá? Eu estava comentando com o meu duo isso, não vale a pena se sacrificar tanto, porque se você ficar dando 110 todo o tempo, o motor uma hora pifa, entendeu? E aí pifa legal mesmo. Por isso a gente parou de fazer os recef, tava muita correria com o herói pra lá e pra cá, preocupações na cabeça, porque além das tropas, a manutenção das filas, por exemplo, teve uma situação aqui que estava acabando a infantaria aqui, na 05, em 1h40. E em 3 horas e tal, estava acabando a infantaria na 01. E aí, o tempo do herói vir pra cá, e depois tu mandar recurso, aí você coloca ali no máximo umas 6 horas, 7 horas, 8 horas, e depois tem que trazer o herói pra 01 para fazer tropa lá, e aí faz lá o que der, aí depois você tem que, já tá apertado, você tem que voltar de novo pra 05, tem que voltar pra 01, aí nesse tempo aí, a 03, né, que tava com 24 horas, vai ter só 11 horas, 9 horas, aí começa a ficar um pouco atrapalhado, sabe? Então assim, não tava eu poderia fazer tropas também sem o herói, mas estava faltando recurso, por exemplo, a gente precisa aqui, ó, precisava fazer academia, a residência para o 20, por exemplo, pesquisar, aumentar os campos da capital, que é importante, fazer aqui na 06 também as mesmas construções, né? E uma coisa que eu comentei com ele é o seguinte, eu comentei muito que a gente está, como posso dizer para vocês, nós estamos fazendo mais do que o que a conta suporta, tá? Não é que nós estamos nos superando não, tá? São coisas diferentes, são ideias diferentes. Nós estamos literalmente fazendo mais do que o que a conta suporta. Como assim? É como eu falo quando as pessoas querem ser atacantes e elas não vão fazer defesa nenhuma para elas mesmas, e elas vão contar com os outros e foda-se, aí não tem defesa da aliança que suporta o jogo que elas estão fazendo e elas se fodem. Isso é o que a gente estava fazendo. Em que sentido? A gente pode conquistar mais uma aldeia, mas como é que a gente conquista mais uma aldeia? Eu posso pegar aqui pela Soberanos. Aí eu vou lá e conquisto. Não é conquisto o quê? Manatá, que é o que dá pra fazer. E aí eu vou ter mais aldeias para poder desenvolver. Aldeias de nível baixo. Aí a gente vai lá e vai ficar upando coisas. Só que essas coisas levam tempo pra fazer.
Então a gente vai pegar outra amanhã. Então nós teremos 9 aldeias, mas a gente não consegue reconquistar elas tão rápido. E nesse tempo a gente está sem os chefes aqui nessas três. Cara, o que, que é esse chefe aqui, esses três chefes aqui? Eles são ajuda. Eles são uma maneira e uma ferramenta para eu ser relevante. Eu tenho 3 chefes junto com a aldeia de ataque. Eu posso participar de ataques, entende? Agora, se eu estou jogando meu jogo sem pensar em mais ninguém, sem pensar em mais nada, eu não sou relevante. Até agora, minhas defesas me defendem, eu até comentei isso com o Du também. A gente pode ir para outra guilda, a gente vai para outra guilda, mas a outra guilda talvez não permita nós jogarmos o nosso jogo como nós estamos jogando aqui. Ponto. Por quê? Porque aqui a gente é muito relevante. Na outra guilda a gente é só mais um. E pior ainda, não tão relevante assim. Então não adianta eu ter defesa e eu não ajudar os outros, né? No meu caso aqui, eu bato o pé firme que eu não vou mandar defesa para mais ninguém. Não tem jogadores de valor aqui suficiente para eu ferrar meu jogo e eu saber que depois eu não tenho retorno. Eu não tenho retorno pela organização da guilda, né? Repito e reitero também que isso não é uma afronta contra o líder ali especificamente. Já falei todas as valências dele, mas essa guilda aqui não vai funcionar. Então por isso eu vou sair. Eu nem queria sair daqui. O jogo aqui é muito tranquilo. Eu não acredito que eu vá ser destruído. O meu jogo é muito... eu preciso de pouco apoio para eu conseguir me defender, porque eu sou capaz de me defender em grande parte, porque eu tenho as defesas. Diferente dos outros. Então se eu mandar minha defesa para os outros, que seria o correto, né, ajudar a defender os outros, eu fico sem para mim. E eles não são capazes de me ajudar. Eu tenho certeza absoluta pelo que eu já vi. Eles não são capazes de me ajudar. Então eu vou estar sacrificando minha conta e meu jogo acertado em prol do jogo não acertado deles, né? Como daquele noob lá que... noob, o nome da conta, tá? Que decidiu fazer Kaizares porque ele quer e ponto. Como o líder da guilda, que está fazendo tropas ofensivas, não importa o que, sendo que não tem defesa na guilda, entende? Então as pessoas estão escolhendo fazer um jogo que não dá para fazer, que as circunstâncias não requerem, forçando isso, e quem está jogando direito, no caso eu, não vai pagar por isso, no caso não vou pagar por isso, né? Mas pagaria. Quem está jogando direito pagaria por isso, ia se ferrar junto. Não vai ser meu caso, nunca será meu caso. Ponto. E aí vamos voltar lá na conta, né? Se a gente tivesse ouro mesmo, para gastar, essas aldeias que a gente já fez, a gente teria upado no ouro aqui o edifício principal, talvez a academia, talvez, mas a academia ela tem um tempo dela baixo para fazer. Mas no mínimo a gente já teria upado todos os campos de recurso por 10 aqui. A gente já teria upado todos aqui pro 10 mais rápido ainda, porque agora já está chegando no 10, mas assim, já estaria tudo no 10 mais rápido. Os edifícios de bônus já estariam feitos. Aqui também já estaria tudo no 10. Ponto. E aí sim a gente ia ter recurso para continuar fazendo tropa, para poder expandir. Tem as celebrações, né? Deixa eu botar para farmar aqui. Tem as celebrações para fazer, que elas são uma pancada toda vez que tem que fazer elas. Uma pancada porque elas custam muito e elas não é toda hora, né? Aqui, ó. 30 mil de cada, né, basicamente. Mas elas são a cada 2 dias. Mas é uma pancada, é uma senhora pancada. Vou até aumentar isso aqui. Vamos? E outra coisa, né? Que eu também expliquei pra ele isso. Eu tô falando que a gente não suporta ficar conquistando aldeia e tudo mais, tal, mas eu tô forçando as festas. Por quê? Essas festas são pela oportunidade. Se teve um jogador que tava para ali, pro lado, deixa eu pegar aqui, já que ele tava, se eu não excluir. Me espionou, conquistar, aqui. Isso aqui é aliado. Acho que é o Tori. Galo, não, eu acho que eu já tirei. Já tirei daqui. Vamos voltar. Vamos voltar aqui. Nossa, velho, que demora. Ele foi expulso da ele devia ter bola amarela, alguma coisa. Ele estava por aqui, tá, gente?
Isso aqui é o que? Teste Global Conquist. Essa aqui é uma aldeia de ataque. Eu posso conquistar depois também, talvez. Enfim, essa aqui, ó, tem aqui o oásis. Tem o oásis aqui também, só que aí já é meu. Essa aqui é daqui. Eu tô assumindo que é daqui porque... Vamos lá, né? Se eu pego aqui depois ele quiser isso aqui, eu vou arranjar um problema pra mim. Mas essa aqui também é boa de conquistar. Mas ponto, tinha uma aldeia por aqui. Eu acho que ela tava mais aqui pra baixo, mas ela sumiu. Na hora que eu vi, eu já pensei em conquistar ela. Mas tinha várias aldeias de um jogador por aqui assim, né? Aí eu ia pegar uma aldeia de ataque bem aqui no meio. Pô, depois que eu saísse da guilda, talvez eu ia farmar esse pessoal aqui todo. Mas, deixa quieto. Não consegui tempo, né? Mas foi tempo. Eu tinha a cultura para conquistar, esse é o ponto. Então, pô, vamos supor aqui que o Guardian é uma suposição para um exemplo, tá? Vamos supor que o Guardian aqui desistiu do jogo. Aí vagou essas aldeias todas perto de mim. E eu tenho que ter cultura para poder pegar isso. Eu posso também pegar as Natares, tranquilamente, ok. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero conquistar aldeias meio prontas. Ah, só porque eu quero? Não, é porque eu e ele a gente não vai dar conta de ficar upando isso tudo, tá? Então assim, o máximo evoluir das aldeias possível para nos ajudar a suportar o trabalho, né? Teria que ter mais alguém para poder ficar upando essas coisas assim, porque a gente sozinho realmente não vai suportar não. Ponto. Pela oportunidade. Então eu vou ficar forçando sim as festas todo o tempo. Pela oportunidade. Se eu puder ter 3, eu vou ter 3. Se eu puder ter 4, eu vou ter 4. Tá? E aí se eu tiver 3, 4, 5, que é difícil, 5 é muito difícil, mas vamos supor, se eu tiver 3 ali e tal, aí eu vou acabar pegando mais uma na tarde de qualquer maneira assim, porque senão também eu fico muito defasado nas coisas. Mas ponto, né, gente? A gente tá fazendo um jogo mais do que a conta suporta, porque tem muita coisa para fazer, o tempo não... É o tempo que não... Ó, quebrei lá o quartel, quebrei mercado, quebrei edifício principal, ponto. E aí esse aqui eu vou botar na lista de farm. Depois, eu tô batendo todo dia em algumas aldeias, tá? Todo dia mesmo. Do mesmo jeito que foi lá no 3x América, que todo dia a gente ficou limpando aquelas áreas lá e tal. É aquela guilda ali, eu tô batendo. Hoje eu bati em várias aldeias daquelas contas, principalmente porque eu percebo que é de uma pessoa só mais ou menos, ou um pequeno grupo. Então, quanto mais ações eu fizer ao mesmo tempo, menos o cara consegue se eu mandar só um ataquezinho, ele pega qualquer tropinha de qualquer lugar e coloca lá e defende alguma coisa minha, ou me dá um prejuízo. Mas se eu estiver atacando tudo quanto é lugar, ele fica difícil até para ele decidir o que ele vai fazer. E muitas das vezes a pessoa não vai decidir nada, ela só larga de mão e deixa, foda-se. Ela não precisa desse trabalho. Ela nem tá jogando direito, sabe? Ali. Então, ela não vai se dar o trabalho pra... Deixa eu só ver aqui quanto que ela tá. 23. Então isso aqui é infantaria. Não, no caso, eu ia botar na infantaria, tanto na 01 quanto na 03. Não vou fazer, eu vou deixar nos especiais pra minimizar minha perda quando eles entrarem lá e botarem tropa naquela bosta. Senão vai ser muita tropa indo. E se eu não tiver cavalo na hora pra poder fazer aquela limpeza, aí eu tô um pouco lascado. Então, especiais, 2 só. E depois se ficar cheio, eu ataquei aqui tudo, deixa eu ver. Ataquei aqui. Deixa eu ver aqui, 3. E mais pra frente, eu acredito. Ó, isso aqui tá vindo catapulta aqui, com certeza. Aqui já bateu, aqui tá vindo. Tá vindo catapulta nessa porra toda, gente. Aqui assaltar, assaltar. Aqui, ó, atacar é catapulta. Assaltar tá em lista. Assaltar, atacar catapulta. Assaltar, assaltar,
Catapulta vindo. Assaltar. Atacar e catapulta vindo. Aqui, eu acho que numa dessas duas aqui, não é nem catapulta, é só ariete, porque tava com um muro ali. E aí eu prefiro tirar logo. Esse Alzar aqui, eu acho que eu deixei passar essa aldeia. É, eu deixei passar essa aldeia. Eu vou meter espião lá. E depois eu vejo. Né? Quando chega o relatório aqui, eu decido o que eu faço com base no que vem no relatório. Eu acho que eu já espionei, mas eu não anotei. Ou algumas aldeias que são... Agora, também perceba uma coisa, tá? Os nomes. A pessoa se deu o trabalho de botar nome nas aldeias todas, de todas as contas e tudo mais. Então, tem essa diversão também. A pessoa olhar para aquilo ali como se fosse um império inteiro e tal. E ela curte fazer aquilo ali, de alguma forma. Vamos lá, farmar. Meu farm aqui está em 7 minutos. E aí, uma outra coisa, mas já está ficando um vídeo muito longo, então eu vou falar disso quando eu lembrar de novo. Mas falar para vocês e explicar, né? O que é isso nesse servidor aqui? Por que eu jogo assim, né? Nesse servidor? Isso aqui é um servidor de WW. Então eu jogo com muito menos remorso quando eu tenho que fazer um jogo desse que eu estou fazendo, por exemplo. Que eu estou aqui nessa guilda. Eu não estou fazendo absolutamente nada, não estou defendendo ninguém. Às vezes mandei defesa em algumas ocasiões. Mas esse jogo de WW, esse servidor de WW, ele é muito mais estratégico. Como assim? Estratégico é pensamento a longo prazo. Você tem artefatos para pegar e para defender, ou seja, eu tenho tropas de ataque, mas eu não tenho tropas de ataque, porque essas tropas de ataque são para bater nos artefatos, para me pegar um artefato. Estou supondo. Não devo fazer isso. Mas eu tenho que ter a tropa para bater no artefato. Então eu não posso ficar gastando a tropa atacando quem eu não gosto, porque o cara não sei o que, colocando as tropas em perigo toda hora, porque elas demoram para fazer. Então eu preciso ser mais cirúrgico, mais estratégico. E preservar essas tropas. Me defender também é estratégico. Eu não vou defender tudo que é aldeia a todo custo e tudo mais. Eu preciso de tropas para defender os artefatos. Depois eu preciso acumular tropa para defender planos de construção. Depois eu ainda preciso ter tropa para defender as WWs, né? A WW no caso. Então é um jogo onde você desenvolve, constrói para o fim do jogo, para o que é a finalidade do jogo, que é ganhar na WW. O jogo não consiste em você ter mais aldeias, em você ter mais tropas, em você ter um artefato ou não, o artefato te ajuda. O jogo consiste em você realmente ter a sua guilda, né? Conseguir teus planos, proteger os planos, conseguir subir a WW, defender a WW, defender os artefatos que são essenciais para isso e para os jogadores que vão ser os tropas que vão bater nas WWs, que são os treinadores de pequeno talento e grande talento, as botas para os jogadores que farmam, né, tipo o Kino Hides, o Julius e etc. Para eles poderem farmar mais ainda e ficar indo e voltando, porque eles têm tropa isso, eles usam esse artefato com um verdadeiro primor, assim, né, consegue extrair do artefato. Enfim, esse jogo é assim. Então, o que eu estou fazendo, no sentido de minhas tropas de defesa estão farmando, eu estou me fortalecendo e só fazendo isso, né? Usando todas as minhas tropas para farmar e para fazer mais tropas, tal, isso é o correto. O que não é correto é o pessoal ficar de sacanagemzinha fazendo o que não consegue fazer. Então, pensar sobre isso, né? Se você não tem tempo, você não farma, não sei o que, faz defesa. É para defender qualquer um? Não é. Não é para defender qualquer um. É para você ter as defesas. Primeiro para se defender e depois para defender pontualmente aquilo que é importante. Capitais, grupos de jogadores. Não é para defender todo mundo. Não é para defesa para não sei de onde, né? E aí, porque aí vira essa loucura aqui. Repito, o líder aqui, eu gosto dele como pessoa, como um indivíduo esforçado, bom jogador. Ele e quem está na conta dele são bons jogadores. Vacilaram naquela conquista lá e tudo mais, porque ficaram reféns daquela situação de ele pediu defesa para a capital dele, ninguém mandou. E aí, meu irmão, não tem que chorar, mano. Você não tem a tua defesa, tua?
então tu não tem que reclamar, sabe? É igual agora, pediu pushing também, claramente pra fazer um jogo que, putz, velho, você não pode fazer isso sozinho, não fica dependendo dos outros, sabe? Faz o que você pode fazer sozinho, alcança a altura que você consegue voar, ponto. Se pendura na corda não, que a corda arrebenta e tu se fode. E ponto, né? Vou parar por aqui, depois eu falo mais sobre essas questões desse servidor aqui específico e tal. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Vou ficar por aqui, valeu e falou.